Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui através desse vídeo para deixar uma palavra de Deus ao vosso coração. E o tema dessa noite, a qual quero abordar aqui para os irmãos e amigos ouvintes que vai estar acompanhando esta live, e os irmãos que vão estar assistindo depois, o tema que eu quero abordar nessa noite fala sobre a importância da exposição da palavra. Ou seja, a importância de levar a palavra de Deus para os irmãos. E também a importância do conhecimento. Louvado seja Deus, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, irmão em Cristo, o pastor Bernardo, que está acompanhando essa live aí, e os demais irmãos que vão adentrar ou assistir depois, que Deus o abençoe. Meus irmãos, o livro que eu quero abordar aqui essa noite para trazer para os irmãos é no livro do profeta Oséias, livro de Oséias, capítulo 4, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e somente o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor nesse contexto bíblico. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quando juram, mentem, matam e roubam e cometem adultérios, e eles cometem violência e sangue, taca sangue. Por isso a terra se lamentará, e todos os que nela habitarão desfalecerão, como os meninos do campo e como as aves do céu. Assim é também os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda e nem reprove o outro, pois o teu povo com os que contende com o sacerdote. Louvado seja Deus. Queridos, ao trazer essa exegese bíblica, o que é uma exegese bíblica? É eu pegar o texto, o que está no texto, e trazer somente o texto para os irmãos. Uma compreensão do texto para que os irmãos venham entender. Nesse contexto bíblico, essa exegese bíblica interpretativa vai mostrar um discurso. Qual discurso, irmão? Esse discurso, ele se volta contra a nação. Como assim? Ele se volta contra a nação de Israel, contra o povo de Israel. Nesse contexto, está tendo uma denúncia. Como assim? Uma denúncia? Pode me explicar? Eu vou explicar para você essa noite. O discurso se volta contra a nação de Israel, denunciando a falta de conhecimento de Deus. Ou seja, por falta de conhecimento, no versículo 6, o meu povo perece ou é destruído por falta de conhecimento. A nação estava faltando conhecimento da parte de Deus. E nós iremos observar nesse contexto bíblico que isso gera uma preocupação. Por que essa preocupação? A preocupação é que estava acontecendo juramentos falsos. Nesse contexto bíblico onde nós lemos, nós iremos observar que estava acontecendo o quê? Juramentos falsos. Segundo, assassinatos. Terceiro, imoralidade. O texto é bem claro, onde nós lemos. E se você for ler adiante a história, nós iremos observar que o povo estava perecendo por falta de conhecimento da lei, das escrituras sagradas. Talvez você vai me perguntar, de quem era a culpa? A culpa era de Deus? Talvez você faça essa pergunta. Não, a culpa não era de Deus. Tinha um culpado por trás disso tudo. E eu vou lhe explicar melhor de quem era a culpa. A culpa, a Bíblia vai nos mostrar e nos orientar.
Deus está usando o profeta Oséias para falar com o sacerdote e com o povo de Israel. Mas a culpa de estar acontecendo o quê? Juramentos falsos, assassinatos, imoralidade, era culpa do sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes não estavam ensinando corretamente a lei do Senhor. E é por isso que eu abordo o versículo 6, dizendo: o meu povo perece por falta, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei. Ou seja, o próprio Deus está falando e orientando os sacerdotes. O porquê? Porque o sacerdote era culpado, porque o sacerdote não estava ensinando corretamente. O sacerdote estava levando o povo a uma ruína espiritual. Por quê? Por falta de levar a interpretação da lei para o povo, por falta de expor a lei para o povo de Israel. Então, meus queridos irmãos e amados, nós iremos observar que os próprios sacerdotes estavam deixando o povo ser levado a uma ruína espiritual. Então nós iremos observar dentro desse contexto, é Bíblia, é palavra, dentro desse contexto bíblico, nós iremos observar que a terra sofre uma consequência, o povo vai sofrer uma consequência. O texto está mostrando que as práticas de idolatria contaminam toda a vida nacional, ou seja, a prática da idolatria está contaminando o povo de Israel. O povo de Israel está se deixando a levar a idolatria novamente, aonde eu trago e aplico esta palavra para a atualidade. Nós iremos observar que por falta de conhecimento, a maioria das vezes, hoje trazendo esta palavra para a atualidade, o povo perece por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, por falta de conhecimento, o povo está pagando a consequência. Qual a consequência? A ruína espiritual. O povo está se contaminando novamente com a idolatria. A Bíblia é bem clara para mim e para você, que a Bíblia vai dizer que o povo está se introduzindo novamente à prostituição cultural, rompendo o pacto com Deus. A idolatria, o povo por falta de conhecimento estava se voltando à idolatria. O povo por falta de conhecimento da palavra está se voltando novamente às práticas da prostituição, o povo está rompendo o pacto com Deus. Eu quero ser breve aqui nesse vídeo, nessa live. Então nós iremos observar no capítulo 1 que Deus ele faz um convite para o povo ouvir a palavra. Que palavra é essa? Deus está usando o profeta Oséias. O interessante é que Deus está abordando algo tão interessante nesse contexto. Deus fala para o povo ouvir a palavra do Senhor. Se o profeta estava falando, era o próprio Deus falando. Por quê? Porque o profeta era um porta-voz de Deus, representava o próprio Deus. E vai dizer: vós, filhos de Israel, pois o próprio Deus tem uma queixa contra o povo de Israel. O próprio Deus tem uma controvérsia nesse contexto contra os habitantes da terra. E qual é a queixa? Qual é a controvérsia? Nós lemos, voltando novamente, nós estamos falando sobre a importância da exposição da palavra, a importância do conhecimento e a controvérsia que Deus tinha contra o povo de Israel. A controvérsia contra a terra era o que? Contra os habitantes? Era por falta do conhecimento das Escrituras, e a culpa era do sacerdote. Mas Deus é tão maravilhoso em todas as Escrituras Sagradas. Se você, amigo ouvinte, está aí o pastor Bernardo, os demais irmãos, que eu tenho certeza que é leitor da Bíblia, que acompanha, em
todas as escrituras sagradas, Deus sempre vai levantar um profeta. Deus sempre vai orientar nós, o povo, para que nós venhamos nos se arrepender e voltar novamente para os caminhos do Senhor. Bíblia é bem clara para mim e para você. Ainda assim, nós vivemos esse contexto. O propósito de Deus era alertar o povo dentro desse contexto bíblico. Depois você vai estar assistindo a live, você irá compreender melhor o que eu estou dizendo. O propósito de Deus nesse contexto é de alertar o povo para o arrependimento. Deus está alertando o povo não para a destruição, mas Deus está repreendendo o povo para que o povo volte a praticar a lei do Senhor. É palavra, é Bíblia. E aqui, meus irmãos, eu deixo esta pequena live dizendo para mim, pregador, e para você, pregador, que é importante nós conhecer as Escrituras, que é importante nós levar uma boa exposição da palavra para os irmãos. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro dizendo para os irmãos, esta é uma exposição da palavra que Deus deixou no meu coração para mim transmitir para o público que vai estar assistindo. E quero dizer que é importante nós nos apegarmos na palavra, adquirirmos conhecimento. Que Deus venha abençoar a cada irmão, a cada amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu dou por encerrado esta live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.